Atenção, atenção. Vamos para o Rio Grande do Sul ao vivo com o repórter Eduardo Pinzon para trazer as últimas informações diretamente do nosso estado irmão aqui da região sul e com o qual a gente está muito preocupado, né? Eduardo, por favor, as informações, seja bem-vindo aqui a Curitiba mais uma vez para trazer novos números e atualizações das notícias aí, meu amigo. Oi, boa tarde para vocês e a todos que nos acompanham. Olha, a situação aqui em Porto Alegre, na capital do Rio Grande do Sul, ela é muito complicada e crítica agora na manhã desta sexta-feira, um dia que vai entrar para a história, o dia 3 de maio. Isso porque esse ponto aqui onde nós estamos, no centro histórico da capital gaúcha, a água não para de subir. A água, para vocês entenderem, do Lago Guaíba, que está ao fundo daquela comporta, aquele portão preto lá ao fundo, ela está subindo e, segundo a informação preliminar da Prefeitura de Porto Alegre, atingiu a marca de 4,80 metros. Isso é maior do que a enchente histórica registrada no ano de 1941, que até então era o maior número que nós tínhamos em relação à cheia em Porto Alegre. Essa situação toda na capital gaúcha decorre das chuvas e da elevação dos rios em uma região conhecida como o Vale do Taquari, a cerca de 80 quilômetros aqui da capital. Todo o centro histórico de Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul, está inviável de se transitar. O sistema de ônibus, as linhas de ônibus estão interrompidas aqui no centro. A prefeitura foi atingida pela água, a rodoviária de Porto Alegre também. O terminal de embarque está alagado. Nós acompanhamos agora há pouco a colocação de mais sacos de areia naquele portão, naquela comporta, só que isso não resolveu o problema. A água continua passando. Agora há pouco, em uma entrevista coletiva, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, afirmou que uma dessas comportas, desse sistema de proteção da área central e da faixa norte do município de Porto Alegre, próximo de uma avenida, a Avenida Sertório, que dá acesso, por exemplo, ao aeroporto de Porto Alegre, essa comporta se rompeu, ela cedeu. Um portão igual a esse que vocês estão vendo na imagem e a água está passando, ingressando aqui para dentro da capital dos gaúchos. Era uma situação prevista, porque toda a água que estava lá na região dos vales está descendo, está vindo em direção aqui à capital dos gaúchos por conta aí da chuvarada, da elevação dos rios dos últimos dias. Os moradores aqui do centro e da região de bairros próximos evitem circular as ruas. Esse foi o pedido do prefeito de Porto Alegre, porque corre risco de daqui a pouco permanecer ilhado ou acontecer algum acidente grave, por exemplo, com a energia elétrica, que aqui nesse ponto da cidade ainda não foi alcançado. Não foi desligada, perdão. As projeções indicam que o nível do Guaíba pode alcançar a marca dos 5 metros. Agora, segundo o prefeito, estava em 4,80 metros. É o pior momento das cheias para Porto Alegre. Só que a situação que nós vivemos aqui na capital, apesar de crítica, ela nem se compara à situação enfrentada pelos moradores da região dos vales. Por lá ocorreram mortes, por lá ocorreram outras situações graves que estão sendo vividas pela população aqui do Rio Grande do Sul. Eu volto com vocês. Obrigado, Eduardo. Nosso abraço a todo mundo do povo do Rio Grande do Sul, a todo o povo gaúcho, né? Que merece a nossa ajuda também. Obrigado, viu, Eduardo? Deixa eu continuar ao vivo aqui. O Rafael Medeiros, ainda sobre isso, está em um quartel do Corpo de Bombeiros, um local que virou um ponto de doação. Você, paranaense que está assistindo, ajude o povo do Rio Grande do Sul. Como que a gente pode fazer para ajudar, Rafael, contigo? Pois é, Lucas, antes de eu falar da doação, só vamos atualizar em relação aos números dos militares aqui do Paraná. Eu estive agora há pouco em uma sala de monitoramento aqui no Comando Geral e é impressionante como que os militares estão atuando em tempo real com os bombeiros que estão lá no Rio Grande do Sul. A última atualização que eu recebi agora há pouco é que só os militares do Paraná resgataram mais de 130 pessoas de ontem para hoje. Pessoas que estavam ilhadas em cima de casas pedindo socorro. São mais de 150 municípios praticamente embaixo d'água. São 2 embarcações aqui do Paraná que estão atuando, uma aeronave e pelo menos 32 militares atuando nesses resgates. Esses números podem ser ainda
ainda maiores, já que a todo momento o número de pessoas resgatadas aumenta. Segundo os militares aqui do Paraná, são pelo menos 15 mil pessoas desalojadas, sem casa, sem abrigo naquela região. Então, só para atualizar, só os militares do Paraná fizeram resgate de mais de 130 pessoas de ontem para hoje. Então, se você em casa está assistindo, quer ajudar essas pessoas, as imagens são impressionantes que chegam. Imagens do alto que mostram as pessoas ilhadas. Só um detalhe, muitas vezes as pessoas elas não conseguem aguardar o resgate, porque as casas elas acabam desmoronando e essas pessoas ficam desaparecidas. São 32 mortes confirmadas, 32 corpos encontrados naquela região. Então, se você em casa está assistindo, quer ajudar de alguma maneira, pode comparecer em qualquer quartel dos bombeiros do estado do Paraná. Tem um ponto de arrecadação. Os bombeiros pedem, a princípio, comida, arroz, feijão, óleo, macarrão, coisas aí não perecíveis para serem doados. E também produtos de higiene e produtos de limpeza. Até o dia 8, quarta-feira da semana que vem, esses alimentos e produtos serão arrecadados e a Defesa Civil vai separar tudinho e mandar para o Rio Grande do Sul. A gente vai continuar acompanhando aqui de perto toda a situação. Durante a nossa programação, os dados atualizados. massanews.com.br tem atualizações em tempo real também. Lucas. Perfeitamente. Obrigado, Rafa. Rafael Medeiros com todas essas informações.